Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pega grandes movimentos, participa dessas grandes movimentações que o mercado desenvolve de uma maneira sólida, semanalmente, né? A gente vê movimentos bem interessantes assim, que o mercado estoura para cima de um jeito agressivo. Como que você pode participar disso corretamente, trabalhando com contexto, sem pegar trade aleatório, sem entrar na loucura? Vamos entender por meio de técnica como que você participa de cenários bons como esse. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E bora começar aqui com esse conteúdo. Olha só, pessoal. Aqui a gente vai ter uma movimentação que mostra muito para onde que o mercado vai desenvolver. Aqui a gente vê que o mercado tende a subir de fato e desenvolver grandes movimentos de alta por conta da estrutura de compras institucionais que o mercado desenvolveu aqui atrás. Então esse movimento aqui marcado já, tá vendo que é uma grande estrutura lateral? Isso daqui é uma estrutura de compras institucionais. Essa linha aqui é uma resistência da estrutura de acumulação e essa linha de baixo é o suporte da estrutura de acumulação. Então é uma estrutura lateral. É importante você marcar essas linhas corretamente, porque você vê que o mercado está furando a resistência várias vezes. Percebe como que ele não fica dentro da estrutura? A estrutura é aqui, ó. O mercado está andando de forma consolidada, mas ele está andando de lado meio subindo, ele está furando a parte de cima, cutucando, né, a parte de cima toda hora. Ele fica muito fora da estrutura grande parte do tempo. Aqui embaixo, que é o suporte, ele não consegue nem chegar aqui em momento algum. Fica um buraco aqui, tá vendo? Isso tudo é pressão de demanda, mostrando que o mercado está consolidando, mas a gente está tendo aqui realmente muita compra institucional, muito interesse comprador por parte de big players, que vai gerar, no final das contas, grandes tendências de alta. Então, isso daqui é uma estrutura de Wyckoff de acumulação, que nada mais é do que uma estrutura de compras institucionais e vai gerar grandes movimentos para cima, grandes tendências de alta nascem a partir disso. Aqui a gente tem uma movimentação de manobra institucional, ou então até mesmo uma manipulação por parte dos big players. Então, aqui o mercado ele vem caindo bastante forte, visita a parte de baixo da estrutura. Lembra que durante toda a lateralidade o mercado ele não conseguia vir aqui na parte de baixo? Pelo contrário, ele só ficava na parte de cima da estrutura. A gente sabe que regiões de resistência são regiões de oferta, querendo ou não, e a região de suporte aqui embaixo é uma região de demanda, querendo ou não. Claro que aqui não tem nada a ver com técnica de suporte e resistência, porque definitivamente não é algo que a gente trabalha aqui, lá no time do Excelência Trade, não é algo que a gente faz. Porém, quando a gente entende os conceitos de Wyckoff e o movimento consolidado, naturalmente a linha de cima é uma espécie de resistência e naturalmente a linha de baixo é uma espécie de suporte. Então, quando o mercado ele não consegue encostar no suporte nenhuma vez e ele fica rompendo a resistência, é aquilo que a gente falou, muita pressão de demanda. Quando ele puxa do nada aqui para baixo e agora ele consegue vir aqui embaixo, que é uma beleza, e vem forte ainda, ele chega nessa região aqui para baixo do suporte, cara, aqui é uma região de liquidez extremamente forte. A chance de entrar institucional comprando fortíssimo aqui é enorme, e isso aqui é uma manobra institucional. Isso aqui vem limpando todos os stop loss presentes aqui para baixo, vem induzindo muito trader a acreditar que o mercado vai continuar caindo, porque tem toda uma tendência de baixa, tá vendo? E as estruturas de acumulação, elas justamente revertem a tendência de baixa para alta, né, por meio de compras institucionais que ocorrem na consolidação no movimento lateral. É o que está acontecendo aqui, mas essas puxadas para baixo, elas levam os traders a acreditarem em vendas, a acreditarem que a tendência vai continuar. Isso aqui é uma baita de uma indução ao erro, né? É uma captura de liquidez que chama. Tá muito bonito, tá de livro aqui a movimentação. A gente identificou isso tudo com antecedência aqui no nosso ambiente de prática, lá do treinamento Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência em todos os mercados. Então o mercado ele veio desenvolvendo essa manobra institucional, entrou a demanda, igual a gente consegue ver aqui, bem evidente, tá vendo? Realmente entrou essa demanda pós-captura de liquidez e ele começa a consolidar. Na hora que ele vir validando estruturas de continuidade de alta, a gente vai ter boas compras aqui, principalmente depois dele romper essa região de oferta. Tá vendo que a gente tem uma região de oferta aqui em cima? Isso é um impeditivo para o mercado subir, porque a única coisa que impede o mercado de atingir níveis mais altos, subir, subir, subir e não parar de subir, é a oferta em segundo plano. Se tiver oferta em segundo plano, é a única coisa que impede o mercado de subir infinito, a presença de oferta. Então aqui é uma baita região de oferta, que a gente pode localizar ela no gráfico de 5 minutos, e a gente vê ela bem desenvolvida nessa região. Regiões de oferta como essa podem gerar eventualmente movimentos de oferta. Bons movimentos de baixa podem nascer. Então ele faz 1, 2, 3, puxa forte para cima,
quebrou o topo e puxa forte para baixo, quebrando as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de baixa, de continuidade baixa, e valida a região que está marcada, que é o POI, uma região forte de oferta. Então, esse tipo de região precisa de validação. Você não vai vender quando o mercado encostar nessa região, porque é uma região muito grande e ele distanciou demais dela para depois vir buscar o teste. Toda vez que o mercado ele deixa uma região de oferta e ele distancia muito para depois vir buscar o teste, você precisa de validação. Percebe que aqui é a região de oferta que a gente marcou, né? Ela está aqui marcada. Percebe que aqui ele voltou e já testou ela? Tá vendo esse pavio testando a região? Beleza, se você quisesse entrar nessa região nesse teste, perfeito. Aí você tem uma venda direto na região, sem problemas. Agora, depois que ele distancia desse jeito, anda de lado infinito, cria uma acumulação, que é uma estrutura de compras, e aí lá na frente ele está vindo testar a região, tá vendo? Lá na frente. Aí precisa de validação. O mercado precisa respeitar essa região, vir caindo, criar estruturas de continuidade baixa, por exemplo, que aí ele vai validar vendas. Não é o que ele faz. Ele sente um pouquinho de oferta na região e já vem subindo forte por causa da estrutura de acumulação. Então, na hora que ele rompe essa região de oferta, a única coisa que impede o mercado de subir é a oferta em segundo plano. Quando ele rompe a região de oferta, ele mostra que a oferta não está entrando, não tem presença de oferta aqui. E aí favorece ainda mais a estrutura de compras institucionais e a tendência de alta que tende a nascer aqui nesse movimento. Então, aqui no time da Excelência Trade, igual eu falei, todas as oportunidades elas estão desenhadas antes. Olha lá, a manobra institucional de captura de liquidez. Na hora que ele vir subindo, a gente quer ver ele rompendo a região. Tá vendo? E aí, na hora que ele criar o POI, que é isso que eu desenhei ali agora, ó, POI é essa região que eu marquei com a estrutura de continuidade alta, que a gente vai ver ali se desenvolvendo. Rompendo a região de oferta, maravilha, só comprar que a gente vai estar diante de um movimento muito bom. Então é o que ele faz, ó. Se você for ver aqui, ele rompe a região, tá vendo? Rompeu, corrigiu depois, igual a gente queria ver, uma correçãozinha. Na hora que ele voltar a subir, POI de compra. Olha como é que ele já criou aqui o POI, perfeito, tá? Tá muito bem configurado também. Ó, 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebrando o fundo, puxa para cima e renova os topos. É isso aí. Estruturinha de continuidade alta é esse movimento. Tá vendo? E aí a gente pode marcar o POI, que é a região de demanda, que fica justamente aqui. E quando o mercado testar essa região, a gente vai ter uma compra que é exatamente o que a gente estava de olho aqui no ambiente de prática lá do time da Excelência Trade. Lá. Na hora que ele rompesse a região, a gente ficaria de olho em compras no POI. Então ele está desenvolvido depois de romper a região. Perfeito. Então ele vai vir testar, olha que interessante. Ó, ele vai testar com um pavio a região e a gente vai ter uma possibilidade compradora. Olha lá, já testou com pavio, você tem a compra aqui para aproveitar um movimento que tende a ser explosivo, porque não tem nada impedindo o mercado de subir, porque a oferta está mostrando que ela não está entrando aonde era para entrar, e a gente tem um cenário aonde há muito interesse comprador e toda uma estrutura compradora institucional no movimento. Bum! O mercado explode lá para cima, desenvolvendo um movimento bem agressivo e bem interessante. Então, todo o contexto favorece que esse movimento ocorra. Tá vendo? As notícias que se desenvolvem no mercado frequentemente vão a favor de contextos assim, por exemplo, tá? Que são os contextos de manobras institucionais. Então, perfeito, totalmente desenhado ali no time, uma baita movimentação. Aqui, se a gente for ver, a gente tem um outro contexto desse, mas que é totalmente diferente. Um outro contexto de grandes movimentos, né? Mas com manobras institucionais também. Porém, num cenário de manobra institucional bem diferente daquele, porque não tem consolidação, não tem estrutura lateral, e sim tem uma baita de uma captura de liquidez embaixo desse fundo expressivo que o mercado desenvolveu exatamente aqui. Então, se você for ver, o mercado ele vinha desenvolvendo aqui uma configuração assim, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Isso é uma estrutura de liquidez. Quando o mercado faz esses movimentos de 1, 2, 3 bem expressivos assim, ele acaba validando o fundo. O fundo aqui é um fundo de liquidez. Então ele tem que fazer primeiro esse 1, 2, 3, que é uma estrutura de liquidez. Principalmente renovando esse topo com essa puxada para cima, tá vendo? Ele faz direitinho, 1, 2, 3. Aí validou o fundo. Embaixo do fundo pode entrar demanda, porque é um fundo de liquidez. Então é uma região bem relevante para ficar de olho aqui na movimentação. Quando o mercado visitar embaixo desse fundo, lá na frente. Então aqui ele está caindo e está justamente embaixo do fundo, tá vendo? Está exatamente lá. A gente pode até estender essa linha aqui para frente. Olha lá. Colocar ela mais forte para você ver bem. Está embaixo, está capturando liquidez, está numa região que grandes players, grandes institucionais, big players podem montar posições de compra. Então a gente tem que ficar de olho se ele vai realmente começar a subir,
mostrando que está entrando demanda e se ele vai criar uma estrutura de continuidade para a gente poder ter o gatilho de entrada nesse cenário. E aí tem alguns detalhes aqui que são bem interessantes. Só dele subir, pessoal, igual ele está subindo, e validar o que a gente quer ver aqui, se você puxar aqui no ambiente de prática lá do time, inclusive a gente estava até ao vivo em aula nesse estudo aqui, ó, por isso que está nesse player diferente. A gente estava ao vivo em aula, o mercado indo ali, limpando a liquidez do fundo que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Subindo e validando. Subindo, sentindo demanda e validando a estrutura. Só comprar. É só comprar, que vai ser nosso gatilho de entrada dentro desse contexto operacional sólido. Tá? Então é isso aqui que a gente quer ver na movimentação. De fato, ele visitou embaixo da região, capturou liquidez, inclusive tem até uma região de demanda aqui embaixo, tá? Embaixo daquele fundo de liquidez tem uma região de demanda, que é um POI, uma baita região boa. Ó, 1, 2, 3, puxa para baixo, puxa para cima. Isso daqui por si só é uma região de demanda. Se você for ver, o mercado também está pegando nessa região de demanda e o que ele vai fazer lá vai ser uma validação, não só por conta da liquidez, mas também por conta da região de demanda presente embaixo da liquidez. Então, fundos expressivos assim criam regiões de liquidez de demanda. Embaixo pode entrar institucionais comprando. Só que também tem uma região relevante de demanda aqui junto. Então, uma confluência, né? Mais de um indicativo de que a demanda pode entrar com pressão nessa região. E o mercado está nela. Está testando a região e está entrando demanda, está subindo. E aí tem alguns detalhes aqui bem interessantes. Então, só dele criar, tá vendo? O POI a gente já ia ter compra. Ele faz um negócio ainda melhor, que é primeiro fazer uma quebra de estrutura para depois criar a estrutura de validação para nós. O que seria uma quebra de estrutura nesse contexto? Um choque. Choque é uma quebra de estrutura. É isso aqui, ó. 1, 2, 3 e BUM! Quebrou o topo. Tá vendo? Esse desenho aqui é um choque que chama. Quebra de topo válido. Choque de compra. Quebrou esse topo nessa puxada para cima. Isso é bom para reverter movimento. Não significa que quando o mercado faz isso daqui, ele reverte automaticamente a tendência, não. Mas toda reversão tem isso daqui. Mas nem todo choque reverte a tendência, porque o mercado pode depois querer continuar caindo. Pode acontecer. Mas sempre que ele reverte, vai ter um choque, porque ele vai virar para o lado contrário e ele vai acabar quebrando topos relevantes e vai corrigir um pouco, vai continuar subindo, vai fazer toda uma reversão. Então, choque é uma quebra de estrutura, e aí depois ele vem e cria uma estrutura de continuidade alta. Maravilha, a gente vai ter uma boa compra quando ele faz desse jeito. Não que fosse uma necessidade, igual eu falei, não precisava fazer esse choque primeiro, mas quando faz fica ainda melhor. Tanto que a gente nem mapeou esse choque, tá vendo? Era só ele subir e criar a estrutura de continuidade, que é o POI. Mas ele fez o choque antes, aí fica ainda melhor, né? Então ele quebrou esse topo aqui, e isso é o choque. Deixa eu marcar aqui para você entender aqui onde que eu estou falando. Vou escrever aqui o choque certinho para ficar bem visual, para a gente entender essa movimentação. Perfeito, ele é um choque. E aí ele vem desenvolvendo aqui uma correção. Puxou, quebrou o topo, é o choque, corrigiu um pouquinho, veio subindo e criou a estrutura de continuidade que está aqui. 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou os fundos, puxou para cima, renovou os topos. Maravilha. É a estrutura de continuidade. Está estranha, está um pouco diferente, mas está totalmente bem configurada e válida. E ela vai validar o POI, que é uma região de demanda de continuidade. Você marca na puxada para baixo aqui. Ó. É onde a gente marca toda a região de demanda. Então, voltando, a gente tem compra. Jogando para lá, ó, perfeito. Toda a região aqui, então, é uma região de demanda. Essa puxada para baixo já está testando. A região já é uma possibilidade montada de posição nela, stop embaixo, para aproveitar um possível movimento de alta, que tende a ser explosivo. Por quê? Liquidez sendo capturada e todo um contexto validado aqui se desenvolvendo. Então, o mercado ele vai lá, se segura na região, vem subindo, vem desenvolvendo e bum, explodiu lá para cima, desenvolvendo toda essa configuração agressiva que dá para você aproveitar ela inteira aqui, porque é muito rápido. Só de você piscar, o mercado já está lá na lua, cutucando o teto do gráfico ali, literalmente. Um baita movimento interessante. Então, totalmente desenhado, tá vendo? Era justamente o que ele tinha que fazer e fez. É só pegar o trade, igual a gente faz em todos os mercados, todos os dias aqui no nosso ambiente de prática lá do time. Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, enfim, 16, 17 ativos diferentes. A gente mapeia todos os dias aqui, deixa todas as oportunidades desenhadas, mapeadas, todo passo a passo. Então, é bem interessante. O treinamento Excelência Trade, inclusive, ele está de vagas abertas. Você consegue entrar para o time com mais de R$ 1.300 de desconto, inclusive. É um programa de formação completo que a gente faz, tá? Não é um curso, não é uma mentoria. É bem além de um curso, bem além de uma mentoria. Por isso que tem ambiente de prática incluso, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas com antecedência. Tem
todas as aulas, porque tem várias mentorias lá dentro que você tem acesso a todas elas. Mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume. Para quem não conhece, essas são as teorias técnicas que a gente trabalha, né? São teorias institucionais, que é as melhores técnicas de mercado. Então a gente aprofunda em mentoria sobre cada uma dessas teorias de mercado, para você se aprofundar, se especializar em cada uma delas, dominar todos os conceitos e avançar nesse desenvolvimento de fato, pegando ali de onde você estiver e te levando para o alto nível. Essa é a proposta do treinamento Excelência Trade. Então, todas as aulas são acompanhadas de materiais didáticos, por meio de imagens, desenhos, tópicos. Todas as aulas são ao vivo comigo. Já tem o treinamento inteiro todo gravado. Caso você queira adiantar as aulas também, você tem acesso a tudo. Então, é muito completo, é bem bacana. A gente faz todo o trabalho mental, comportamental, psicológico, todo o desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, tudo voltado para o mercado. Inclusive, essa parte é a mais importante, tá? Muito mais importante do que técnica é você fazer esse trabalho comportamental, porque é a única maneira de você colocar em prática todo o conhecimento técnico que você às vezes até já tem, é fazendo esse trabalho mental e comportamental, entendendo como que o trader realmente age, o que ele tem que fazer e como as coisas funcionam de fato no mercado. A gente dedica 6 módulos só para essa parte mental e comportamental. A gente faz uma transformação nesse sentido, porque tem muito trader que cria muito bloqueio, cara, no processo, começa tudo errado no mercado e vai criando um monte de medo desnecessário, um monte de bloqueio que impede o seu desenvolvimento. Por isso que você fica cometendo os mesmos erros de sempre, fica batendo cabeça no mercado. É muito comum, tá? Comigo também foi assim. Então esse trabalho de comportamental ali, mentalidade, psicológico, alinha muito para você, cara, fluir no desenvolvimento. Muito, porque sem isso não encaixa. É uma das faltas que o trader tem, é nunca ter feito um trabalho desse também. Olha só como funciona, olha só os detalhes das configurações. Aqui é o nosso ambiente onde você tem acesso às aulas, o treinamento já está todo gravado aqui e você pode adiantar essas aulas, mas o treinamento inteiro é ao vivo comigo também, você tem acesso a essas duas modalidades, tá? É tudo incluso. Então aqui a gente tem toda a parte mental, comportamental, psicológica, as mentorias que eu falei, tá vendo? Mentoria de Smart Money Concept, que é o SMC, conceitos de ICT junto, mentoria de Wyckoff, mentoria de preço e volume, mentoria de Elliott. E aí vai, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, liquidez avançado, só que é tudo do extremo básico ao extremo avançado, né? A gente vai trabalhando tudo bem detalhado, bem passo a passo. Então você tem acesso a essa plataforma vitalício, inclusive essas aulas para você, tá? Todas as aulas são acompanhadas de materiais didáticos, que são assim, ó. Toda aula tem o seu material didático junto por meio de imagens, desenhos, tá vendo? Você recebe uma apostila que hoje ela já está com umas 900 páginas, cara, de tudo que tem de elite na parte técnica para trade. Tudo que realmente faz sentido, assim, desenhado desse jeito, tá vendo? Passo a passo. Todas as aulas elas são acompanhadas por um material didático desse, explicando tudo mastigado, tudo que eu estou abordando em cada uma das aulas, tá vendo? Olha só, os indicadores, explicando em detalhes, aprofundando nos passo a passo, cara, é muito bacana. Você tem acesso a isso tudo, todas as aulas são assim, ambiente de prática incluso, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas, desenhadas ali com antecedência, igual vocês estão vendo aqui nos estudos hoje, eu sempre mostro isso aqui nos vídeos, né? Todo antes e depois das configurações, porque todo trade que eu pego está ali desenhado antes, a gente mapeou com antecedência, eu respondo suas dúvidas pessoalmente, aqui, olha só, tem lá o canal de dúvidas, o pessoal perguntando, sempre tem minha fotinha ali, tá vendo, ó? Que é justamente eu respondendo todo mundo, tem todo um time ali que ajuda, mas eu gosto de responder, eu te respondo por áudio todos os dias ao longo de toda a jornada, a gente tem contato direto, cara, é para fazer acontecer mesmo, é um programa de formação. Então o treinamento Excelência Trade está de vagas abertas com esse programa de formação completo e está com desconto de mais de R$ 1.300, tá? Então dá uma olhada no link da descrição, que tem um vídeo meu nessa descrição desse vídeo, aonde eu vou explicando tudo detalhado lá dentro do treinamento, como funciona, igual eu mostrei aqui, mas ainda mais detalhado, vale a pena você ver esse vídeo e por lá você consegue entrar para o time com esse desconto de mais de R$ 1.300. Dá uma olhada nisso, te vejo lá no time, pode contar comigo nesse processo de crescimento, vamos juntos nessa. Bora construir essa jornada de desenvolvimento real no mercado agora, fazer um programa de formação, fazer acontecer de fato nesse ano ainda. Pode contar comigo, todos os trades que eu pego estão ali desenhados, todo passo a passo. Você vai ver como que é super tranquilo e você vai se adaptando e vai daqui a pouco estar em outro nível de mercado, sem dúvidas, porque fazer um programa de formação muitas das vezes é o que está te faltando, beleza? Pode contar comigo. E olha só, aqui é uma explosão, né? O mercado foi lá para cima, desenvolveu todo esse cenário. Aqui a gente já vai ter uma venda, pessoal, num contexto diferente. Essa venda aqui, a gente acabou de fechar essa operação que eu vou mostrar ali para vocês. Foi um movimento que lá no meu Instagram, inclusive, eu coloquei agora.
Foi até um swing trade essa venda. Coloquei esse trade andando lá no meu Instagram agora. Ele desenvolvendo agora mais cedo, né? Quando a gente estava ainda posicionado. Lá nos meus stories, se você puxar, talvez ainda esteja lá. Que foi um movimento bem legal. Olha só. Aonde o mercado ele limpa uma liquidez também. Já tinha gerado algumas vendas por conta dessa captura de liquidez que ele fez. Porém, a venda que eu estou mostrando aqui agora foi aqui na frente com um baita contexto operacional. Então, se você for ver, o mercado ele limpou liquidez em cima desse topo, tá vendo? Topos assim representam regiões de liquidez de oferta, no caso. É diferente daqueles que a gente viu, que eram fundos de liquidez representando uma liquidez de demanda. Aqui já é de oferta. Então, se você for ver, o mercado faz aquela estrutura de 1, 2, 3 que eu comentei agora há pouco com vocês. Esse movimento de 1, 2, 3 ele vai criar regiões de oferta, no caso, que fica aqui em cima. Essa aqui é uma região de liquidez relevante. Então o mercado vai lá em cima, captura a liquidez. Estando aqui em cima, pode entrar oferta de big player. Grandes operadores podem entrar vendido, o que vai gerar bons movimentos de baixa, movimentos fortes muitas das vezes. Então o mercado está nessa região, que é uma região de liquidez relevante. Estando na região de liquidez, ele faz o choque que a gente viu. Aqui ele já tinha feito uma venda, a gente mapeou em detalhes. Aqui ele fez outra venda, a gente mapeou em detalhes. Você sobe aqui o tempo gráfico e vê o movimento como um todo. Todas essas setas, tá vendo? Tá vendo que tá marcado um monte de seta para lá e para cá? Cada uma delas a gente mapeou com antecedência. Por isso que tem a setinha ali. Que tem o antes e depois. O mercado foi em cima do desenho que a gente fez lá no time com antecedência e desenvolveu bem. Por isso que a gente marca com a setinha, tá vendo? Tem dezenas e dezenas ali. Então, se a gente for ver aqui nos 5 minutos, a movimentação, quando veio caindo dessa forma, ele quebra um fundo válido e ele foi vindo a favor da liquidez que a gente localizou, que é em cima do topo. Então, esse movimento a gente já conhece, ó. 1, 2, 3 e bum, quebra fundos. Isso é choque. Só que é choque de venda agora. Quebra de fundo válido. É o oposto daquele outro. Ele quebra o fundo na puxada para baixo, depois de limpar a liquidez. Maravilha, isso é um choque de venda. A gente pode até escrever igual a gente fez naquele outro lá. Isso aqui é um choque, só que é de venda. Aquele outro lá era de compra. Quando ele vem subindo, pessoal, dessa forma, ó, ele engata em alta, vem subindo forte, tenta romper o topo, mas acaba parando para baixo, criando aqui um topo mais baixo do que o anterior, tá vendo? Ele cria um topo mais baixo do que o anterior. Isso chama SMS, que é a relutância em renovar os topos, a dificuldade dele renovar os topos. Então, vou escrever aqui. SMS. Isso tudo são conceitos de venda. E ele está numa liquidez de oferta de vendas. Então, isso aqui é contexto, tá vendo? Liquidez de oferta, o interesse entra, ele faz choque de venda, tenta subir, não renova o topo, faz SMS de venda. Cara, maravilha. Na hora que ele vem puxando aqui para baixo, qual que é o potencial desse movimento? Ele desenvolver algo que chama inversão de fluxo. Esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. Essa terceira pernada é muito provável de ocorrer e o objetivo dela é justamente quebrar essa mínima, tá? Porque ele vai fazer um movimento que chama inversão de fluxo, que é justamente esse movimento de 1, 2, 3 contra a tendênciazinha de alta, tá vendo? Percebe? O mercado tá numa altazinha boa? Tendência de alta. Quando ele faz esse 1, 2, 3 contra a tendência, chama inversão de fluxo. E essa pernada 3 é onde as melhores oportunidades se desenvolvem com o objetivo de visitar para baixo dessa mínima. Então fica super interessante aqui esse contexto. E aí, se você for ver, a validação que ele vem desenvolvendo foi perfeita, que é uma estrutura de continuidade de baixa. Exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra o topo, puxa para baixo, quebra as mínimas. Perfeita. Muito bem configurada a estrutura. Nela vai validar o POI, que é uma região de oferta. E voltando, a gente vai ter venda na região, porque é o nosso gatilho de entrada diante de todo esse contexto identificado, que é um contexto de venda. Então, a gente pode marcar aqui a região. A gente vai ter uma possibilidade de montada de posição de venda na região, com stop em cima da região, para aproveitar um movimento de baixo que tem um objetivo, visitar embaixo desse fundo aqui. Um baita movimento de 5 vezes o risco, mais ou menos, que foi o que a gente estava aproveitando ali nesse movimento agora há pouco, mais cedo. Então, se você puxar aqui no time do Excelência Trade, nosso ambiente prático, igual eu falei que tudo fica desenhado ali em 17 ativos diferentes, todos os dias, olha lá, a gente mapeando essa configuração. Olha lá, ele está ali. É porque não está marcado, mas ele está justamente fazendo aquele SMS. Na hora que ele começar a cair, ele tem que criar o POI de venda e a gente vai ter uma bela venda aqui nesse movimento que vai fazer muito sentido para nós. Ó, se a gente vir aqui jogar lá no gráfico, você vai ver que é exatamente aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Esse topinho aqui é justamente esse topinho aqui. Ó. Beleza?
É esse daqui. Ó. Então, na hora que ele ficar aqui, beleza, veio caindo, estrutura de quantidade baixa, estrutura criada. Tá em cima do desenho ali, tá vendo? É justamente ali. Então é só vender, cara. É muito nítido, tá vendo? Tá muito bem configurado. Então ele tem que vir testar, né? Naturalmente a região é o ideal. Já testou, respeitou e bum, vem desenvolvendo aqui a movimentação, que não vai ser tão explosiva igual aquele outro, mas foi bem comprida, bem grande, da mesma forma, só não foi tão rápido, né? E aí ele vem e visita lá para nós e cumpre os seus objetivos, que é visitar aqui para baixo dos fundos, beleza? Então aqui é um baita movimento legal também, que ele veio configurando, desenvolvendo, veio encaixando, um movimento bom para estar participando. Então assim, esses são cenários de contexto. Lá no time a gente trabalha com todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, aí entra, né, Nasdaq, S&P, Dow Jones, né, Nasdaq, Shao SD, que é esse daqui, por exemplo, mini índice, que foi aquela compra explosiva, por aí vai, cara. Euro SD, que foi essa compra explosiva, criptomoedas, o Bitcoin explodiu aqui também depois de limpar a liquidez de fundo, ó. Limpou direitinho a liquidez do fundo e veio explodindo. Então são vários cenários legais. Vamos juntos. Entra também no nosso grupo do Telegram, tem um grupo gratuito do Telegram aqui embaixo, fixado no comentário. Vamos juntos nessa, conta comigo. Fui, valeu!